E como temos lido estas passagens que foram lidas, é para nos informar de tudo o que nós temos que saber sobre aquilo que celebramos neste dia, nesta quadra, mas não só neste dia e nesta quadra. Todos os dias. Todos os dias. Amém? A Páscoa é todos os dias. A ressurreição é todos os dias. Como lemos, sem ressurreição, a nossa fé é inútil. A nossa fé é vã. Se não houve ressurreição, tudo o que nós estamos aqui a fazer é vazio. E nós somos chamados para viver a vida da ressurreição. Nós somos chamados para viver nesta vida. Como ouvimos, nós ouvimos na sexta-feira que a cruz é a vitória. Mas a ressurreição é o selo da vitória, é o carimbo da vitória. Porque nós não saberíamos que Deus tinha vencido a morte se não fosse a ressurreição. A vitória da cruz é confirmada com a ressurreição. E nós, quando celebramos isto, não estamos apenas a celebrar um acontecimento que passou, estamos a viver e a anunciar uma realidade que é hoje, que é presente, que Jesus vive. Amém? E a palavra de Deus ensina-nos isto, que não é apenas uma doutrina, isto não é apenas algo em que nós acreditamos, é algo que nós experienciamos, é algo que nós somos chamados para viver na plenitude. E como Pedro leu, Paulo diz que nós fomos sepultados com Cristo, lá em Romanos, para que assim como Ele ressuscitou dos mortos, também nós podemos ter uma nova vida. E é esse o chamado da ressurreição, esse é o apelo da ressurreição. Entra numa nova vida com Jesus ressurreto. E o cristão é alguém que foi tocado e que foi transformado por essa realidade e que começou a viver de outra forma. A ressurreição muda a nossa vida. Amém? Muda a nossa identidade, muda o nosso caminho, muda os nossos desejos, muda a nossa esperança. Deixa de ser uma esperança fina, baseada em coisas passageiras, passa a ser uma esperança eterna, baseada na vitória sobre a morte. A mensagem da Páscoa é esta: o túmulo está vazio, logo a nossa vida não precisa de estar vazia. O túmulo está vazio, por isso a nossa vida está cheia. Cheia de vida. Não é uma vida... A vida da ressurreição não é uma vida sem lágrimas, não é uma vida sem dores, não é uma vida sem lutas, mas é uma vida onde a morte foi vencida. É uma vida de esperança. Nas lutas nós sabemos que aquela dificuldade não tem a última palavra. Que nem a morte tem a última palavra, porque a morte já tem a sua destruição anunciada pela ressurreição. Então, como estão ali agora, nós buscamos as coisas do alto, onde Jesus está. Já não vivemos guiados pelos sentimentos, pelas ideias, pelas emoções. Já não vivemos guiados pelos valores deste mundo. Vivemos guiados por esta certeza, esta segurança, esta realidade da ressurreição. É isso que nos guia. Buscar as coisas do alto não significa que nós fugimos da realidade da terra. Não, nós vivemos com a visão do céu aqui nesta terra. Com a visão da esperança, com a visão da eternidade aqui nesta terra. E isso é que significa ser sal e luz. Porque se nós não vivemos a ressurreição, então ninguém vai ver a nossa fé. Ninguém está interessado na nossa religião. Ninguém está interessado nas nossas crenças. Ninguém está interessado nas nossas doutrinas. As pessoas estão interessadas na vida de Cristo que há em nós. E quando nós mostrarmos a vida de Cristo que há em nós, então tudo o resto terá impacto na vida das pessoas. Aí elas quererão saber mais sobre as nossas doutrinas. Aí elas quererão saber mais sobre como é que nós nos reunimos, sobre como é que nós fazemos. Mas é quando elas virem a vida de Cristo em nós, a expressar-se, o nosso testemunho. É isso que nós somos chamados a fazer. É isso que significa buscar as coisas do alto. Não significa viver a cumprir listas de regras religiosas. Não é isso que significa pensar nas coisas. Não é isso que significa pensar nas coisas do alto. Significa que as coisas do alto se materializam em nós. A vida, a esperança, a paz, o amor, o perdão, o acolhimento, a hospitalidade, a verdade, a justiça, materializam-se em nós.
tudo frutos do amor de Deus, que nós recebemos quando aceitamos Jesus, quando recebemos Cristo como nosso Senhor, o Cristo ressurreto. E quando a igreja vive esta visão, a igreja torna-se um sinal fiel do reino de Deus, um sinal claro do reino de Deus. A igreja nasce da ressurreição de Cristo. É daí que a igreja vem. E a igreja vive da vida de Cristo, que Cristo trouxe e tornou manifesta através da ressurreição. A igreja é o povo que foi alcançado pela vida de Cristo. A igreja é a família dos que foram chamados das trevas para serem filhos de Deus, irmãos, a viverem a vida da ressurreição, uns com os outros e com todos à volta. Por isso que a igreja é mais do que um grupo de religiosos reunidos. É mais do que uma assembleia religiosa. A igreja é a família de Deus. Como está lá em Efésios 2,19, já não são estrangeiros nem hóspedes, fazem parte do povo santo de Deus e são membros da sua família. Em Cristo, deixamos de ser peregrinos, deixamos de ser pessoas à deriva, deixamos de ser pessoas desorientadas e passamos a pertencer a uma família, para praticarmos a ressurreição nos nossos relacionamentos como família e estender o convite de fazer parte até àqueles que ainda não fazem, mas que nós queremos muito que façam. Somos um povo marcado pela graça, somos um povo marcado pela verdade, somos um povo que tem a marca do amor de Deus. Se Cristo vive, é tudo isto que nós temos. Ele vive. Amém? Então nós temos tudo isto. Então este é o nosso chamado. Vamos ter esta convicção muito clara. É isto. E não vale a pena inventar mais. É isto. Claro que nós temos de pensar o que é que isto significa, o que é que significa viver a vida da ressurreição. Mas não há mais nada além disto. Isto é que importa. Como é que nós vivemos a vida da ressurreição que diz que a morte foi vencida, que Cristo teve a vitória na cruz e que nos convida a viver uma vida de amor uns pelos outros, como Cristo nos amou, e amor pelo Pai que nos resgatou e a quem estamos a celebrar. É isto a vida cristã. É isto o Evangelho. Vamos viver isto. E todos são chamados. Todos são chamados. Cabe a cada um de nós ser escolhido. Cabe a cada um de nós entender que foi escolhido e viver essa eleição. Vamos celebrar tudo isto que Deus nos oferece. Vamos ficar de pé. Vamos ter um tempo de oração juntos. Vamos ter um tempo de oração como família. Nós na sexta-feira tivemos aqui a ter um tempo de comunhão profunda e hoje vamos continuar nessa comunhão profunda. Vamos separar-nos aí por grupos, de grupos de 3, 4, 5 e vamos orar para que juntos possamos viver em plenitude esta vida da ressurreição, em unidade, porque é isso que Cristo nos chama a viver, em unidade, uma família unida pelo amor de Deus. Amém? E vamos simbolizar isso, orando juntos. Amém? Partilhando as nossas orações com quem está aí perto de nós. Grupos de 3, 4, 5. Vamos nos juntar, que ninguém fique sozinho, que ninguém fique separado.